Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar mais um vídeo. Nesse caso aqui, estou falando dos conceitos relativos a banco de dados em si. Esse conteúdo aqui ele está baseado praticamente todo o conteúdo na parte do segundo capítulo do livro de Omar Srinivati, certo? Que ele é muito importante como referência na área de banco de dados em si. Existem outros livros que eu utilizo aqui como base, mas só que entenda que o conteúdo dessa aula de hoje ela é basicamente o que está no capítulo 2 do Omar Srinivati. No caso, eu utilizo o livro do CJ Date também como base para elaborar esse conteúdo, além de uns outros conceitos que são obtidos a partir da internet. Mas detalhe que os conceitos obtidos a partir da internet eu digo exatamente quais que são, para que não haja confusão ou achando que o que eu estou falando aqui é o que eu acho, ou então o que eu busquei de uma fonte que não é uma fonte tão confiável. Já o livro de Omar Srinivati, ou tanto o livro de Date, de Silbertschert, são fontes muitíssimo confiáveis e são a base são os principais livros de banco de dados que existem. Existem outros, mas esses aí são os que eu gosto de utilizar geralmente, certo? Então vamos começar a falar sobre o capítulo 2, que o capítulo 2 fala sobre conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados. Eu só gostaria de lembrá-los que a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem vir e colocar aqui no comentário, escrevendo qual que é a dúvida de vocês, ou então pode dar uma olhada aqui embaixo, que às vezes a sua dúvida já foi respondida pelo comentário de outra pessoa aqui, que já fez a pergunta anteriormente, certo? Tanto eu quanto outras pessoas da comunidade podem vir aqui e responder sobre o assunto. Então vamos lá. Primeiramente vamos analisar como é que é a arquitetura moderna do SGBDs comparando com os SGBDs antigos. Porque antigamente os SGBDs eram monolíticos, ou seja, ele era rígido, indivisível, impenetrável. Por quê? Era uma única estação de trabalho, que geralmente era chamado de mainframes, que seriam aqueles computadores que eu creio que não seja da grande maioria das pessoas que visualizariam esse vídeo, mas eram computadores que tinham uma estrutura absurdamente grande em termos de estrutura física mesmo, que às vezes tinham metros de altura e também ocupavam um andar inteiro de um prédio, certo? Esses eram ambientes que a gente chamava de ambientes centralizados. Todo o processamento era concentrado ali. No caso, ele tinha todo o gerenciamento interno dentro dele e utilizava geralmente um SGBD para gerenciar tudo dentro dele, certo? Poderia ter mais de um, mas só que seja outra questão que eu não vou entrar com detalhes aqui. Mas pensando hoje em dia a gente entende que a realidade está sendo o seguinte: os SGBDs, ou sistemas gerenciadores de banco de dados, são projetados de maneira modular. Quando eu falo que é de maneira modular, entende-se o seguinte: eu separo ele em pedaços. Eu posso separar, vou separar um banco de dados vai ficar aqui, outro banco de dados vai ficar aqui. Eu vou separar dados diferentes de clientes diferentes em máquinas diferentes, por exemplo, se eu quiser, ou então em redes de computadores diferentes. Eu posso fazer isso daí do jeito que eu preferir, eu como administrador do banco de dados. Porque eles podem funcionar em redes de computadores, seja de menor ou de grande porte, inclusive. Eu posso colocar ele, dividir, separar minhas máquinas através da internet, posso separar minhas máquinas dentro de uma mesma rede. Se forem máquinas muito robustas, é bom colocar ligados entre eles em uma rede de alta velocidade, como uma rede InfiniBand, que aceita, vamos supor, 48 gigabits por segundo de velocidade de tráfego. Então é algo que é muito rápido mesmo para a comunicação entre os servidores, e posso separar um mesmo SGBD em diversas máquinas dessas. Mas nós temos que entender o seguinte: além disso, ele é modular, permitindo, no caso, que eu possa ter um módulo cliente e um módulo servidor. O módulo cliente é aquele que eu tenho interface com o usuário. O que é interface com o usuário? Eu, como usuário do banco de dados, eu posso acessar os meus dados através de uma máquina simples, de um celular, de um dispositivo sem muita capacidade de processamento, e não preciso nem ter armazenamento grande
para esse módulo, para a máquina que estiver usando o módulo cliente. Por quê? Porque elas podem rodar no computador, a gente pode chamar isso de estação de trabalho, porque na verdade eu só trabalho aqui, certo? É um computador, é meu computador do usuário, porque nessa máquina minha eu acesso ao servidor que os dados estão necessariamente lá. Se eu tenho lá os meus dados, vamos supor que eu tenho um banco de dados de 5 terabytes ocupando. Os meus 5 terabytes estão no servidor, que é o que está marcando aqui embaixo, como módulo servidor. O meu cliente, ele não vai armazenar nada praticamente. Eu instalo geralmente em SGBDs, a maioria deles, se não todos, eu posso baixar uma ferramenta que seria o módulo cliente, instalo o módulo cliente na minha máquina e ela é geralmente muito pequena e muito leve para poder utilizar. Prioriza na interface, como a interface enxuta, bonita, geralmente coloca assim no caso de interface gráfica, interface de texto é muito simples e muito leve, muito pequeno mesmo, geralmente os módulos cliente, porque o foco deles é acessar os dados que estão no servidor. E o que tem nesse módulo servidor? Tem tudo que gerencia o armazenamento dos dados, o acesso aos dados, a pesquisa e muitas outras funções que podem, inclusive, permitir que os dados do servidor possam ser distribuídos em diversas máquinas dentro de uma mesma rede, e inclusive tem módulos que dá para poder configurar dentro de cada um dos servidores, das máquinas servidoras, dizendo qual máquina vai armazenar o que, de qual dado, de qual banco de dados específico, separar bancos de dados em máquinas diferentes, dá para poder separar um mesmo banco de dados em diversas máquinas. Então isso tudo é configurável a partir do módulo servidor. No módulo cliente não tem essa permissão de configuração, porque não é o caso, o módulo cliente é somente para acessar os dados, certo? Então vamos continuar aqui. Entendemos o seguinte, temos que pensar quais são, no caso o banco de dados, ele trabalha com algo baseado em dados, esquemas e instâncias. Nós vamos entender o que são essas coisas. Mas antes de mais nada, pensamos o seguinte, temos que entender o que são dados, certo? Dados já deve ter sido comentado anteriormente, que no caso em outras aulas eu comento que dados são fatos brutos que estão acontecendo agora e estão acontecendo não só agora, quanto aconteceram no passado e acontecerão no futuro. São dados, certo? Mas é interessante a gente notar o seguinte, dentro de um banco de dados eu não consigo reproduzir tudo que existe no mundo, certo? Porque o mundo real ele é muito complexo, tem um fluxo de dados absurdo, quase que infinito, certo? Por isso eu preciso utilizar uma técnica que a gente chama de abstração de dados, que é o quê? Eu vou suprimir alguns detalhes dos dados para que eu armazene somente o que é essencial. Como, por exemplo, eu quero armazenar a letra F. Essa letra F, eu quero armazenar o quê? Vamos supor que a letra F signifique que, no meu contexto, seja feminino, ao invés de colocar o sexo masculino, escrever a palavra masculino ou a palavra feminino, eu posso simplesmente colocar F ou M. Então eu posso suprimir esses dados, mas eu tenho que entender qual que é a realidade desses dados. Por quê? O F para alguns pode ser tanto uma consoante do alfabeto, quanto pode ser verdadeiro e falso, quanto pode ser também inicial do nome de alguém, como por exemplo Fernando. Então tem diversas possibilidades que existem dentro da abstração dos dados. Então a empresa em si ou o desenvolvedor do software pode escolher quais dados vão ser abstraídos e quais dados vão ser apresentados em sua totalidade. Então é algo que precisa ser analisado na hora de criar o banco de dados. Então, um modelo de dados é uma coleção de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de banco de dados. Então, necessariamente contém recursos para alcançar o grau desejado de abstração, que no caso eu vou modelar os meus dados de forma que eu consiga alcançar o nível de abstração. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu não quero armazenar não vai ser armazenado e o que eu quero armazenar vai ser armazenado do melhor jeito possível. Se for um banco de dados objeto relacional ou banco de dados relacional, daria no mesmo no caso que a gente vai utilizar aqui, quais dados vão ser ligados, vão ter relação um com o outro, certo? Além disso, eventualmente um conjunto de operações básicas para especificar recuperação de dados e atualização pode estar contido
dentro do modelo de dados, certo? Ou seja, operações de como vai ser recuperado esses dados, como vai ser buscado esses dados, como vão ser atualizados esses dados, podem estar contidos dentro do modelo de dados. A estrutura do banco de dados tem o quê? Tem tipo de dados, relacionamentos, restrições que devem existir para que o banco de dados seja correto e íntegro. Então, eu tenho quais são esses dados? Vamos supor, seja dados numéricos. Além de tipo de dado numérico, eu tenho número inteiro, número real, eu tenho money, que seria como se fosse o dado financeiro, certo? De dinheiro. Relacionamento, eu tenho uma pessoa que ele tem um salário, então vou relacionar o salário daquela pessoa a aquela pessoa em si, certo? Vamos supor que seja que eu tenha essas duas entidades, certo? Ou duas tabelas. E restrições, como por exemplo, o salário não pode, nenhum dos salários pode ser maior do que o salário do diretor da empresa, por exemplo. Então posso colocar dentro do meu banco de dados uma restrição dizendo que os salários podem ser quaisquer salários, desde que não seja maior do que o salário de alguém que tiver o cargo de diretor. Então eu tenho uma pessoa, essa pessoa tem um salário, e cada pessoa tem um cargo. O salário dessa pessoa tem que ser correspondente ao cargo, mas não o salário de ninguém pode ser maior do que o salário da pessoa que tiver o cargo de diretor. Então é só eu já teria 3 tabelas e eu consigo integrar tudo isso aí de forma clara. Pode incluir um conjunto de operações básicas para especificar recuperações e atualizações do banco de dados. Então posso colocar essas operações básicas que estão lá. Geralmente a gente não trabalha muito com esses detalhes, porque na hora que criamos o banco de dados em si, modelamos e jogamos dentro do SGBD, ele já trabalha com esses itens no caso de como é que seria a recuperação e atualização do banco de dados. Em modelos de dados mais modernos, costuma-se também especificar aspectos dinâmicos ou comportamentais das aplicações. Por quê? Facilita a especificação das operações definidas pelo usuário, que são permitidas no banco de dados, são necessários para o banco de dados orientado a objeto e objeto relacional, então nós vamos ver sobre isso aqui. Isso é tradicionalmente associado ao projeto de software, ou seja, uma combinação do projeto do banco de dados, projeto de software na mesma atividade, que chamamos isso, entre outras questões, de engenharia de software. Então, entendamos o seguinte, podemos trabalhar com diversos itens, como por exemplo, eu como DBA posso estabelecer o horário que o banco de dados vai estar acessível é esse, 24 horas, todo mundo sabe que o banco de dados fica acessível 24 horas, em teoria. Por quê? Eu posso estabelecer que, vamos supor, 3 horas da manhã até 5 horas da manhã é o tempo que eu vou dedicar para backup. Então, eu vou utilizar para salvar os dados de forma segura, gastando consequentemente muito processamento, talvez deixando algum dado inacessível, porque são dados que são rapidamente modificados e às vezes tem muitas dependências, então eu tenho que travar aquelas tabelas de forma que aquilo não atrapalhe o meu backup, que é feito no melhor horário, ou seja, no horário de menor acesso, para não ter problema. Por isso a gente pode chamar isso de até um comportamento dentro do banco de dados. Vamos ver quais são as categorias de modelos de dados que tem. Tem os modelos de alto nível, que pensamos, eu vou modelar o banco de dados, eu vou modelar ele em alto nível ou nível conceitual, modelos de dados representativos ou de implementação e de baixo nível físico. Vamos entender quais são esses níveis e o que tem cada um desses aí. Então, modelos conceituais, nós trabalhamos com os conceitos que seriam entidade, atributo e relacionamento. Dentro de banco de dados, na teoria de banco de dados, nós entendemos como entidade os objetos ou conceitos do mundo real. Para nós, que trabalhamos tanto na teoria quanto na prática, entidades entendamos como tabelas, certo? Então, algo que existe no mundo real nós podemos chamar de entidade ou então podemos transformar isso como uma tabela. Por exemplo, carro. Carro existe, geralmente eu vou ter no meu banco de dados uma tabela chamada carro, certo? Se for o caso, se estiver dentro do meu escopo de trabalho. Atributos são características ou propriedades de uma entidade. Então, são as propriedades. Aquela entidade tem atributos, ou então a gente chama de colunas, certo? Sendo numa tabela, ou atributos, certo? Que geralmente é chamado de atributos. Então, um carro tem cor, tem marca, tem modelo, tem ano de fabricação. Todos esses são atributos. E relacionamentos são interações ou ações entre entidades, como é o caso que eu falei, ó. Uma pessoa tem um salário, e esse salário, além de a pessoa ter o salário, a pessoa tem um cargo.
O salário não é do cargo, o salário é da pessoa. Então posso relacionar essas três entidades, uma vez que cada um deles eu tenho atributos distintos entre si, para eu poder ter todo o meu conceito que eu gostaria de abordar. Além disso, dos modelos conceituais, temos os modelos de implementação, que são mais frequentemente usados em SGBDs comerciais, que é o quê? Eu posso definir o domínio todo do modelo relacional. Existem modelos que são chamados modelo de rede, modelo hierárquico, que no caso eu separo os meus dados em diversos locais, que eu posso colocar um nó que seria um nó central e ele vai gerenciar os outros nós, que seriam pensando em um servidor, por exemplo. Eu tenho uma máquina aqui, eu tenho outras máquinas aqui embaixo que são subordinadas a essa máquina que está aqui, certo? E são mais próximos a modelos conceituais, que existem modelos de dados e objetos, que são utilizados como engenharia de software, semelhante ao que foi falado no slide anterior, certo? Mais para frente vamos ter um detalhamento sobre esses itens aqui com detalhes. E modelo físico descreve o armazenamento dos dados como arquivos do computador. Então eu posso ter quais são os registros que vão ser guardados, no caso, qual o formato deles, qual a ordenação, se vai utilizar índices, como está descrito aqui embaixo, em quais arquivos, qual o tamanho máximo de cada um dos arquivos, qual pasta que vai ser guardado cada um dos arquivos. Às vezes eu posso colocar parte dos bancos de dados, parte dos dados que são mais acessados, eu posso guardar dentro de um HD ou de memórias de mais velocidade, como um SSD, e posso guardar o restante, que são menos acessados até em outra máquina dentro da rede, ou em um HD externo, HD ligeiramente mais lento. Então posso selecionar tudo isso a partir de um modelo físico. Eu posso ter essas arquiteturas todas bem separadas assim. Agora, o que seria o esquema? Esquema é uma descrição detalhada do banco de dados. Então, não é um banco de dados. O banco de dados em si seria os dados mais o esquema, mais diversos outros itens que conforme você já deve ter visto aqui, né, em outras aulas anteriores. Então, não é o modelo de dados, mas sim o produto da modelagem. Então, eu vou modelar o banco de dados utilizando diversas ferramentas e depois disso, depois de eu configurar tudo que eu gostaria de guardar, de acessar, armazenar, tudo que eu já abstraí, eu posso gerar o meu esquema em si, certo? E não se supõe que vai ser alterado com frequência, independente do nível de alterações que os dados possam ter. Porque pensemos o seguinte, o esquema eu já faço, vamos supor, um diagrama dele, já faço uma representação dele, que esse esquema eu penso muito antes de desenvolver ele, depois mostro para o programador e não necessariamente para o cliente, eu posso mostrar o meu desenho, minha modelagem, mas só que eu posso mostrar o fruto disso. Por exemplo, estou armazenando esses itens aqui. É interessante para você se a gente armazenar esse, e está faltando algum, eu poderia colocar isso como fruto da modelagem. Mas pensamos também o seguinte, se eu quiser acrescentar novos dados, vamos supor, eu tenho que armazenar dados, eu estava guardando todos os dados com relação ao endereço de alguém, mas esqueci de colocar telefone. Provavelmente a modelagem em si não foi tão certa, porque o correto seria que a modelagem seja o mais correto possível, de forma que ela não seja alterada com nenhuma, praticamente não seja alterada, porque quando eu tenho que alterar isso, eu tenho que refazer boa parte do meu trabalho, tenho que mandar para o programador, para que o programador programe e coloque esses itens na interface. Então, não é algo tão simples e tão desejado alterar o modelo dos dados. Mas, diferentemente do que algumas pessoas possam pensar, se eu quero colocar mais uma pessoa, mais o cadastro de uma pessoa dentro do meu banco de dados. Pense o seguinte, se eu quero colocar mais um cadastro de uma pessoa, na verdade eu estou crescendo meu banco de dados para baixo. Se pensando em termos de tabela, seria como se fosse o seguinte, estou inserindo novas tuplas dentro do banco de dados, ou seja, novos elementos dentro do meu banco de dados. Ou seja, estou colocando novos itens, estou populando o banco de dados. Todos esses são os termos que geralmente as pessoas utilizam quando querem inserir dados dentro do banco de dados.
Eu não estou aumentando, mudando o modelo, estou colocando mais novos dados dentro do meu banco de dados, certo? Então, eu alterar, acrescentar novos dados dentro do banco de dados não necessariamente muda o modelo. Mudar o modelo, estou mudando a forma que aquilo vai ser armazenado e quais dados podem ser armazenados. Mas o fato de eu armazenar, não estou mudando o modelo, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Se essa explicação não ficou muito clara, coloca aqui nos comentários, por favor. Que embora eu expliquei de diversas vezes, diversas formas, volta um pouquinho no vídeo, tenta ver se consegue pegar essa ideia minha do esquema. Então, o esquema, ele é geralmente representado através de um diagrama, certo? Que é uma representação gráfica em si, certo? Todo mundo entende o que seria um diagrama. Que podemos utilizar técnicas de modelo de dados e, no caso, exibe apenas alguns aspectos do esquema, porque outros podem requerer recursos adicionais, como, por exemplo, seria o caso de restrição. Porque quando eu faço um desenho do meu modelo de dados, que seria o meu esquema, eu coloco lá, geralmente, as minhas tabelas, os meus atributos e o meu relacionamento entre eles. Mas, por exemplo, eu vou colocar que determinado item, vamos supor que seja o número de uma casa, não pode ser acima do número tal, ou não pode ser número negativo, por exemplo. Lá no meu atributo vai estar lá o número da casa e vai estar somente, vamos supor, o número inteiro. Vai aparecer isso graficamente, o número inteiro. Eu preciso acessar aquele item. Se eu utilizar um software específico, como a gente vai utilizar aqui, um software específico para poder modelar o meu banco de dados em si, eu tenho que clicar no meu software, abrir naquela tabela, clicar na tabela, clicar no meu atributo que eu quero modificar e modificar aquele atributo com, por exemplo, não pode ser aceitar número negativo, tem que ser número maior ou igual a 0, ou maior ou igual a 1, por exemplo, ou maior que 0. Esses tem leves diferenças, no caso, sendo números inteiros não faz diferença. Mas pensamos o seguinte, todas essas restrições, elas não podem ser trabalhadas, no caso, não conseguem ser visualizadas em um modelo somente gráfico. E cada um dos componentes do esquema a gente chama de objetos, certo? Que nós vamos trabalhar aqui. No caso aqui, eu tenho um exemplo de um esquema que seria o esquema que está descrito lá no livro de Omar Srinivati, que eu tenho lá, aluno, disciplina, pré-requisito, turma e histórica escolar. Cada um desses são objetos. No caso, eu tenho o aluno, ele pode ter uma ou mais disciplinas, a disciplina tem pré-requisitos, cada turma é uma junção de qual disciplina e quem vai ministrar a disciplina. No caso, o aluno, ele vai ser matriculado em uma turma que tem uma disciplina, que a disciplina tem um pré-requisito, e nisso eu posso armazenar o histórico escolar para dizendo qual aluno fez estava em qual turma e qual a nota que ele tirou. Então, no caso, eu tenho todas essas entidades que elas são relacionadas entre si, certo? Então, esse aqui é uma espécie de um diagrama que, no caso aqui, eu tenho somente as entidades, ou a gente chama de tabela, os atributos, ou seria as colunas, e eu não tenho relacionamento entre eles aqui. Mais para frente vocês vão ver que eu tenho exemplos aqui que tem relacionamentos. Então, os dados contidos em um banco de dados, em determinado instante, a gente chama de estado do banco de dados. Ou também pode ser chamado de instantâneo, retrato, snapshot do banco de dados. Ou seja, quando eu tiro a foto do banco de dados para ver como é que ele está naquele momento, quais os dados que estão dentro dele, eu posso chamar isso de instantâneo do banco de dados. Ou seja, quais os alunos eu realmente estou armazenando nessa minha entidade. Ou seja, eu tenho o aluno João, eu tenho José, eu tenho Luiz, eu tenho todos os alunos aqui. Quais as disciplinas? Eu tenho banco de dados, tenho estrutura de dados, quais os pré-requisitos dessas disciplinas, qual o professor que vamos supor que ministrou aquela disciplina, vamos supor que seja a professora Helena, que ministrou aquela disciplina para a disciplina tal para determinados alunos, que isso vai estar tudo armazenado dentro do histórico. Então tem tudo isso aqui armazenado em determinado momento. Vamos supor que seja às 9 horas e 35 minutos de determinado dia, certo? Isso, quando eu pego e faço uma consulta e recupero esses dados, isso eu posso chamar isso de estado do banco de dados, ou snapshot, certo? Que é o quê? Tem um conjunto atual de ocorrências ou instâncias dentro do banco de dados, ou seja, tudo que está armazenado lá diretamente. Em um determinado estado do banco de dados, cada componente do esquema
terá seu próprio conjunto de instâncias atual, ou seja, quais os dados estão colocando lá no meio, certo? Quais dados estão dentro daquele banco de dados meu que eu estou trabalhando. Quando o esquema ele é definido, ele é especificado para o SGBD e o estado do banco de dados é chamado de estado vazio, que no caso, assim que eu crio o esquema, ele não tem nada. A gente chama isso de estado vazio. E os dados iniciais são carregados ao banco de dados quando ele é populado e o estado é chamado de estado inicial. No caso, é só para poder deixar claro aqui, pensemos o seguinte, esse estado inicial, geralmente, só deixando claro a diferença do estado inicial para o estado vazio. Estado vazio é assim que eu modelei, pronto, já não tem nada armazenado. O estado inicial geralmente ocorre naquelas empresas que às vezes já tinham um sistema anterior, às vezes já tinha armazenado os dados em fichas, por exemplo. Então eu tenho que transcrever todos esses dados que estavam em uma outra forma para esse banco de dados. Às vezes, geralmente o que acontece não é o ideal para a maioria dos casos, mas para outros é o ideal que sejam os dados redigitados, por mais que estejam em outro sistema. Ou às vezes você tem que pegar uma quantidade imensa de fichas e transferir essas fichas para outro local. Então eu preciso digitar aquilo ali. Ao digitar, assim que eu finalizei e guardei os meus dados de hoje para trás, eu tenho o meu estado que a gente chama de estado inicial do banco de dados. Esse estado inicial é onde eu começo a minha operação no banco de dados, daí para frente eu posso trabalhar com esse estado, com as modificações existentes, certo? Eu vou parar esse vídeo. Nesse momento, eu vou separar esse vídeo por esse conjunto de aulas teóricas em mais de uma aula, para poder ter um pouco de dinamicidade, para não ficar aulas gigantescas, no caso. Na próxima aula eu vou continuar exatamente nesse ponto que eu estou falando aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvida com relação a esse primeiro item, eu peço que vocês deixem como comentário aqui para que a gente possa auxiliá-los nos itens e nos próximos vídeos, que no caso eu vou deixar aqui para vocês uma playlist, que essa playlist vai estar dizendo todos os vídeos nessa sequência relativa ao banco de dados. Mas é isso, agradeço, gostaria que vocês compartilhassem com seus colegas ou com as pessoas interessadas no estudo do banco de dados, para que a gente possa trocar conhecimentos com relação a isso. E clique no gostei, se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, por favor. Até mais.